Eu convido você a voltar ao texto do Salmo de número 100. Salmo de número 100. Desta feita, eu quero pedir que você possa nos acompanhar silenciosamente, relembrando a leitura que nós fizemos no início do culto. Salmo de número 100. Se você puder ficar de pé. Nos diz a palavra de Deus, Salmo de número 100. O salmista nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós queremos convidar as nossas crianças, as professoras do nosso departamento infantil e professores. Nós vamos ter a saída das crianças pela lateral, como nós estamos com cadeiras aqui na frente, então depois da oração a saída poderá ser feita pela lateral. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai Santo, ó Deus, nós estamos na Tua presença e Te louvamos pela bênção de podermos entoar louvores ao Teu nome. Como já dissemos, ó Deus, reconhecemos que Tu mereces infinitamente mais do que aqui Te viemos prestar, Senhor. E nós clamamos a Tua bênção neste momento, de forma que o Senhor possa usar as professoras e professores e possa falar aos pequeninos, bem como o Senhor nos usar para falar ao coração dos Teus servos, ao coração daqueles que nos visitam também, de todos que aqui estão. Que o Teu Espírito possa aplicar a palavra do Senhor aos nossos corações. Faz-nos ver a beleza da Tua palavra. Faz-nos ver a beleza do Senhor. Esta beleza revelada na Tua palavra. Faz-nos celebrar o nome do Senhor e ao Senhor de toda a glória. Ó Deus, que Jesus, o Teu Filho, seja exaltado no nosso meio. Que possamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A manifestação grandiosa do Teu amor e do Teu poder revelado na cruz do Calvário, no túmulo vazio, mas no trono ocupado pelo Teu Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção e direção e clamamos o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Te louvamos mais uma vez por esses 79 anos de existência do coro da Tua igreja. Que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Há algum lugar ao seu lado aí, eu quero pedir que você levante uma de suas mãos, só para a gente ajudar. Tem lugares ali atrás, por favor. A gente quer pedir, então, lá em cima também, ótimo, ok. Lá na galeria temos lugares também, para que ninguém fique de pé. Irmãos, que salmo tão precioso. Estamos adorando e louvando a Deus por esses 79 anos de aniversário do coro de nossa igreja. Como temos sido abençoados ao longo desses anos, ao longo dessas décadas, já, se Deus permitir, no próximo ano, completando 8 décadas de louvores ao Senhor. E eu gostaria de trazer esse salmo pela beleza e profundidade dele. Um salmo pequeno, é verdade, não é o menor de todos os salmos, mas é um salmo bem pequenininho, 5 versículos apenas, mas com uma profundidade extraordinária. O Salmo de número 100, ele faz parte do 4º livro dos Salmos, que vai desde o Salmo 90 até o Salmo 106.
Esse salmo também de número 100, ele é um cântico triunfante de louvor ao Senhor. É chamado por alguns de a coroa dos pensamentos dos salmos 95 a 99. Se você olhar o salmo 95 vai afirmar que Deus fez o universo e que o próprio Deus é o nosso pastor. E isso está presente no salmo 100. O salmo 96 vai nos falar sobre um convite a tributarmos glória a Deus e o fazermos com cânticos. O salmo 100 também vai afirmar isso. O salmo 97 vai falar sobre a natureza adorando ao Senhor. O salmo 100 vai falar também sobre isso. O salmo 98 exalta a ação de Deus em se manifestar ao povo de Israel. O salmo 100 também vai falar. O salmo 99 mostra que Israel, e isso é uma grande lição para nós como povo de Deus, como igreja, Israel como povo de Deus é quem o adora e a ele, ao próprio Deus, obedece. E o salmo 100 vai então também nos ensinar sobre isso. O salmo 100 é, portanto, o clímax, é conhecido como jubilate, que é uma expressão latina para o nosso jubilai. A ideia desta expressão latina é que significa, então, você sentir uma grande alegria. O salmo é uma expressão de uma grande alegria. O salmista e os salmistas, aqueles que estavam ministrando louvor, estavam muito felizes de estarem adorando ali ao Senhor. Na igreja apostólica, este salmo ele foi usado para as orações matutinas. E costumeiramente nos cultos, este salmo era cantado pelos cristãos quando se reuniam. É um salmo de louvor e gratidão a Deus. Você percebe isso logo no começo do salmo. O salmo, no versículo 1, ele vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. É um convite missionário aqui do salmista. O salmista, então, deseja que todos, judeus e gentios, toda a terra, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, possam se regozijar diante do rei. E esta é a mesma expressão que é usada se você olhar no Salmo 98, o início do versículo 4. O Salmo 98, o início do versículo 4, vai dizer exatamente: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. É um convite a toda a terra celebrar ao Senhor. Celebrai ao Senhor. Mas de que forma é que o salmista nos chama a celebrarmos ao Senhor? Se você observar o versículo 2, ele vai então nos dizer, neste Salmo 100, ele vai dizer: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi e apresentai-vos são expressões que apontam para o culto que Israel precisava prestar a Deus, diante dos poderosos feitos de Deus no meio do povo de Israel. Culto este que é um serviço a Deus. Quando olhamos a uma expressão grega no Novo Testamento, que foi escrita, a ideia de culto é que nós estamos servindo a Deus. Quando nós cultuamos, nós não estamos assistindo um culto. Nós podemos até ouvir um louvor, sim, mas ao ouvir aquele louvor, nós devemos ter no nosso coração a consciência de que nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor através daquele louvor ou através daqueles cânticos, daquela participação, seja do coro ou seja de um grupo no meio da igreja. Repito, são expressões estas: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. São expressões que apontam para o culto, e o salmista estava dizendo isso. Nós devemos celebrar a Deus através do culto da igreja, através do culto do povo de Deus, quando o povo se reúne para cultuar o Senhor. É interessante porque Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador do século XIX, foi pastor da Igreja Metropolitana de Londres, depois dos anos de 1860, por ali. Diz a história que ele, então, comentando este salmo,
ele dizia, e há registros sobre esse salmo, quando ele dizia que o povo de Deus deve adorar o Senhor, não como um funeral. Não é um funeral. Mas então ele compara e ele diz, nós deveríamos adorar o Senhor com muita alegria, e este é o convite do salmo, não como se estivéssemos numa cerimônia fúnebre, mas sim, dizia ele, comparava ele, como se nós estivéssemos numa festa de casamento. Afinal de contas, a igreja é a noiva, e o Senhor Jesus Cristo é o cordeiro, e esse é o convite do salmo, a que possamos adorar o Senhor com toda a alegria. Todos são convocados pelo salmista para unirem-se num jubiloso culto de louvor ao nosso Deus, prestado a Deus com alegria, prestado a Deus com cânticos. O próprio versículo 4, se você observar, o Salmo de número 100, versículo 4, trazendo a ideia do templo, o salmista então vai nos dizer, Salmo 100, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A ideia do salmista é, adentre para o templo, adore ao Senhor no templo, e faça isso com alegria, faça isso com cânticos, faça isso com um coração jubiloso, alegre diante do Senhor. Entre pelas portas do templo, com ações de graças, com gratidão, com hinos de louvor ao Senhor. Rendam graças ao Senhor, diz o salmista, e bendigam o seu nome. O seu nome é santo, ele deve ser bendito, e nós devemos adentrar essas portas. Imagina quantas situações temos, pessoas que adentram pelas portas dos templos para momentos de culto e adentram com muita murmuração, reclamando de tudo que encontram pela frente, sentam ao lado uns dos outros e vão estar reclamando, vão estar falando da vida alheia, tudo menos o louvor à glória de Deus. Nós precisamos adorar o Senhor, e este é o convite do salmista. Este é o convite do salmista. São expressões de louvor e gratidão de quem sabe quem nós somos. É quem se conhece, que sabe o que Deus fez na sua vida. E você pode adentrar e passar por essas portas, e em culto, adorar e bendizer ao Senhor. É quem pode adentrar passar por essas portas, e não só se conhece, mas conhece ao Deus que é adorado neste lugar, ou em outro lugar. É o Deus que é adorado pela natureza, por tudo que Ele criou. Por todos os seres humanos têm o dever de adorar e bendizer o Senhor. De que forma? Então o salmista diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O salmista nos conclama a uma festa de casamento, da igreja como noiva, que vai adorar ao noivo, ao Senhor Jesus Cristo, como noivo, como Ele é apresentado. Então devemos ter a alegria, como se estivéssemos numa festa de casamento. Como é que nós adoramos ao Senhor? O salmista nos chama para que façamos isto, repito, com muita alegria, com cânticos de louvor ao Senhor. É muito bom quando temos solos, duetos, corais cantando, grupos de louvor, que bênção e que alegria. E nós não fazemos ideia de como isso é marcante nos nossos corações. Quando podemos, nos momentos de dor, lembrar desses momentos de louvor e adoração ao Senhor. Podemos testemunhar da glória de Deus e podemos então entoar louvores para que o nome dEle possa ser mais e mais exaltado no nosso meio. Mas o salmista não nos apresenta apenas de que forma nós devemos louvar. O salmista nos convida a pensar sobre esses adoradores, a pensarmos quem nós somos. Quem são esses adoradores? Qual é a consciência que nós temos do que nós estamos fazendo aqui e do porquê nós estamos fazendo aqui? Se você observar o versículo 3, o salmista vai dizer, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo,
e rebanho do seu pastoreio. Eu quero chamar aqui a atenção para a consciência que nós precisamos ter, não só de como nós devemos adorar, mas a consciência que nós precisamos ter de quem nós somos. Quem somos nós como adoradores? O salmista está nos convidando a pensarmos sobre isso. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O salmista inicia dizendo que o Senhor, o Deus revelado na Bíblia, o Deus revelado a Israel, o Senhor, Yahvé ou Javé, é Deus e fala então da nossa relação com Ele. O salmista vai dizer, sabei que o Senhor, e aqui está aquele tetragrama, aquelas 4 letrinhas consoantes no hebraico, que então trazem o nome de Deus. O salmista estava dizendo, o Senhor, Ele é Deus, sabei que o Senhor é Deus. O salmista estava lembrando porque muitas vezes nós somos tentados a colocar coisas e até pessoas, estruturas, no lugar do próprio Deus, a adorarmos pessoas. É fulano quem vai pregar, é fulano quem vai cantar, é fulano que está fazendo esta oração, então eu vou prestar atenção, eu vou tirar algo de proveito. Não, mas é Beltrano, não, o salmista está dizendo, olha, primeiro nós precisamos ter a consciência quando nós estamos em culto, estamos cultuando, nós devemos pensar quem nós estamos cultuando, porque a nossa relação com Ele é imprescindível e é importantíssima e até dele conosco. Sabei que o Senhor, aquele que é adorado, Ele é Deus, o Senhor é Deus. Mas então o salmista vai falar da nossa relação com Ele. Saber que o Senhor é Deus é confessá-lo publicamente como o único Deus. E era isso que o salmista estava querendo trazer à memória do povo de Israel. Não há outro Deus. Entendo que o coro não está aqui adorando nenhum musicista, nenhum músico regente que passou, nenhum pianista, nenhum pastor, nada. O coro está aqui para agradecer e louvar ao único e verdadeiro Deus, a exaltar o Senhor por esses 79 anos de caminhada, de serviço e de vocação, de chamada do Senhor para cada um adorar e bendizer o nome dEle. Saber que o Senhor é Deus é confessá-lo publicamente como o único Deus a quem nós adoramos. E o salmista está enfatizando isso, porque Israel muitas vezes foi chamado a adorar deuses falsos, aos Baalins, aos diversos Baals que existiam na terra de Canaã, naquela terra, a Astarote e a tantos outros deuses que então existiam e vieram a existir. Não, o salmista estava dizendo, saibam que o Senhor é Deus, reconheçam que só o Senhor é Deus, que o Deus a quem nós servimos, Ele é o único Deus. E ele então vai dizer, neste versículo 3, foi este Deus que nos fez. Israel não fez a si mesmo, Israel não se constituiu povo, nação, por eles mesmos, não. O salmista estava lembrando e dizendo, nós somos nação, nós somos povo, nós estamos onde estamos, nós estamos nesta terra, nós fomos tirados do Egito, daquela escravidão, estamos desfrutando de todas essas bênçãos, porque o Senhor é Deus, Ele é o nosso Deus, e nós não podemos esquecer isso. O salmista está relembrando ao povo, foi Ele, o Senhor, quem nos fez, nós fomos formados por Ele, fomos feitos igreja por Ele, igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais, a palavra vai dizer não só que nós fomos então feitos, foi Ele quem nos fez, mas a palavra de Deus vai nos dizer, e dele nós somos. Nós fomos feitos por Ele e nós pertencemos a Ele. O salmista vai então nos dar como razão desta relação. Nós devemos adorá-lo sim, porque foi Ele quem nos fez. E Ele, tendo-nos feito, nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele, dele somos. E a ideia é, por outro lado, também na negativa do que o salmista está dizendo aqui, nós não pertencemos a nós mesmos. A Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento que nós fomos comprados por sangue.
E foi o sangue de ninguém menos do que o próprio Filho de Deus que encarnou e morreu na cruz por mim e por você. Um preço altíssimo foi pago na cruz do Calvário, por mim e por você, que foi o preço do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós não nos fizemos igreja, não nos fizemos povo. Foi Ele quem nos fez e dele, então, nós somos. E o salmista, então, vai terminar este versículo 3 dizendo: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que motivo de glória, de louvor ao Senhor. Nós somos o povo de Deus, e o salmista está lembrando isso ao povo de Israel. Somos o seu povo e rebanho, nós somos rebanho do seu pastoreio. O Deus que é visto, como dissemos aqui nos salmos anteriores, o Deus que é visto como o nosso pastor, como está no Salmo 95. É este Deus que reafirma e diz: este povo é meu. Eu sou o pastor deste povo, estas são as minhas ovelhas. Conhecemos tão bem o Salmo 23 e pensar neste bom pastor que cuida das nossas vidas, apontando para o Messias, para o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Israel lá no passado, como povo e rebanho do pastoreio do Senhor, é a igreja hoje, a igreja do Senhor. E a igreja precisa ser vista desta forma pelo mundo, como uma obra de Deus. Infelizmente, nem sempre tem sido assim. Os escândalos e mais escândalos por aí, como vemos, tiram da igreja e tiram do mundo esta visão da igreja, digo, de que a igreja foi formada pelo Senhor, parecendo mais um negócio, um local de negócios. Não. Nós devemos lembrar que nós somos obra de Deus. É Deus quem age, fazendo de nós e de tantos outros a sua igreja. Obra de Deus e não de homens. O Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, ele assim o é apresentado em João capítulo 10, e também a igreja como o seu rebanho. Se você puder abrir, não só em João, mas depois a gente volta para João, mas 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. O apóstolo Pedro, que foi pastoreado pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 24 e 25. Pedro, então, vai testemunhar sobre Jesus, carregando ele mesmo, ou seja, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro está falando de Jesus, que carregou sobre si no madeiro os nossos pecados, para que nós fôssemos mortos para os nossos pecados, para que nós vivamos para a justiça de Deus, para que por suas chagas, como diz Pedro, nós fomos sarados. E então Pedro diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas. Olha a ideia do pastoreio e do rebanho. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O Senhor Jesus Cristo como supremo pastor. E é o próprio Jesus que vai falar lá em João, registrado por João no capítulo 10. Num capítulo tão precioso sobre este bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus vai dizer no versículo 16, João 10, 16. Jesus então vai nos dizer: ainda tenho outras ovelhas, dizendo aos seus discípulos, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Tenho outras ovelhas, sim, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Não só judeus, mas gentios, como eu e você.
Quem não é judeu era considerado gentio, pagão. Jesus então diz: olha, há outras ovelhas, então haverá, e eu preciso conduzi-las. Então sim, haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. A riqueza e profundidade deste versículo 3 revela-nos não só quem Deus é e com mais profundidade à frente, mas de onde nós vimos. Nós fomos formados por Deus, criados por Deus. Não só isso, mas quem nós somos. A palavra vai dizer que nós somos povo feito por Deus, rebanho do Senhor. Sim, mas a Bíblia vai nos mostrar nesse versículo 3 quão favorecido é o nosso relacionamento com este supremo pastor, com o pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que privilégio nós sermos pastoreados pelo supremo pastor, pelo Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se por ele nós fomos chamados. O salmista louva porque Deus nos escolheu para fazermos o seu povo. E o salmista também louva pelo cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre cada pequena, por mais tenra que seja a ovelhinha. Cada uma delas é preciosa aos olhos do Supremo Pastor. Efésios 2:10, depois de dizer que nós somos salvos pela graça, compartilhamos hoje pela manhã no curso de cristianismo básico com os que estão novos, para desejosos de serem recebidos como membros da igreja, do corpo de Cristo, compartilhamos sobre isto. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E no versículo 10, Paulo vai dizer, pois somos feitura dele. Nós somos uma nova criação. Nós somos feitura dele, e é isso que o Salmo está testemunhando. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feitos, o seu povo, nós estamos debaixo do pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma nova criação, e nós só o somos por causa da ação do Espírito dele nos nossos corações, convertendo os nossos pecados, fazendo-nos dar meia volta, nos colocando de volta no caminho de Deus, para servirmos ao Senhor. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esta regeneração, esta nova vida que Deus nos dá, transformando cada coração, dando poder e autoridade para deixar a prática de pecados e ter uma nova vida e viver em santidade de vida para a glória de Deus, para testemunhar que Deus tem este poder de fazer-nos novos. Foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Nós somos o seu povo e nós somos rebanho do pastoreio do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos celebrar o Senhor, sim. De que forma? A Bíblia nos diz, com alegria, com cânticos, com louvores ao Senhor. Servi e apresentai-vos diante dele. Com alegria, com cânticos, sim. Mas devemos celebrar ao Senhor conscientes de quem nós somos. Como diz a palavra, foi Ele, conscientes de que foi Ele quem nos fez e dele somos. Conscientes de que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mas por fim, irmãos, nós precisamos celebrar ao Senhor, não só conscientes de quem nós somos, não só sabedores de como nós devemos celebrar ao Senhor, mas nós precisamos e devemos celebrar ao Senhor conscientes de quem Ele é. Quem é o Senhor? Quem é o Deus a quem nós servimos? Porque isso vai interferir em como nós o adoramos, como nós o celebramos. Isso vai também interferir em como nós nos vemos. É ter a consciência de quem Ele é. E o salmista nos traz isto no último versículo, no versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Tudo isto e muito mais é o nosso Deus, a quem adoramos e servimos. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração
a sua fidelidade. Assim é o nosso Deus, e é assim que o salmista nos apresenta este Deus único e verdadeiro, que é adorado e que deve ser adorado pelo povo de Israel. E a igreja, como Israel de Deus, deve adorar a este Deus consciente de quem Ele é. O salmista testemunha de que o Senhor é bom. E quando ele fala que Deus é bom, ele resume desta expressão o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é gentil, Deus é generoso, Deus é amoroso. É olharmos a nossa história e percebermos a bondade de Deus ao longo da nossa vida, como Deus foi gracioso, generoso e continua sendo e continuará sendo. Isso faz parte da essência de Deus, não há nenhum mal, nenhum pequeníssimo mal, nenhuma mancha, nenhum sinal de mal em Deus. Ele é todo perfeito, santo, puro, justo. Ele é bom, diz o salmista. Ó, provai e vede quanto o Senhor é bom. Se é que tendes esta experiência, nos diz a palavra de Deus. Mas Ele não é só bom, Ele é misericordioso. A Bíblia diz, a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Charles Spurgeon, comentando este versículo, ele vai dizer, Deus não é uma mera justiça. Deus não é tão somente austero, Ele é austero, mas não só isso. Deus não é frio, diz Charles Spurgeon. Ele tem entranhas de compaixão. A Bíblia diz aqui, a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia você conhece bem, quando a Bíblia diz que o próprio Deus diz que Ele faz misericórdia até 1000 gerações, ou seja, a perder de vista de tão misericordioso que é Deus. Ele é tomado de compaixão. Ele não é só austero, Ele não é só justiça, e Deus não é frio, não. É um Deus que se compadece, e a Bíblia vai mostrar isso várias vezes. Como um pai se compadece de um filho, e a palavra vai dizer que Deus é muito mais. O próprio Jesus diz, olha, se vocês, como pais, fazem coisas boas para os seus filhos, que dirá Deus? É toda a comparação que Jesus coloca ali. Se o filho lhe pede pão, você não dá uma pedra para ele, não. Vocês são pais, e era isso que Jesus estava mostrando. Deus é um Deus de compaixão e misericórdia. Ele é longânimo, Ele é tremendamente paciente conosco. Já poderia ter destruído a todos nós, a toda a humanidade, e não fez. Por quê? Por causa da sua compaixão, deste seu amor, desta sua bondade. Misericórdia que às vezes pode até não nos darmos conta. Eu não sei se você percebeu, mas nós estávamos lendo dezenas e dezenas de versículos quando fizemos a leitura aqui alternada, e nós estávamos o tempo todo repetindo, porque o quê? A sua misericórdia dura para sempre. Eu confesso a você, porque os pastores fazem a liturgia, e durante a semana me deu vontade de fazer assim, irmãos, vamos fazer uma leitura alternada diferente. O presbítero ele vai ler a primeira parte do versículo, e a igreja só vai repetir a segunda parte. E eu fiquei com um certo temor, eu digo, ou a igreja vai começar a diminuir, enfraquecer, porque ela vai ficar repetindo o tempo todo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem sabe, em outro culto a gente faz isso. Mas a gente deveria repetir com muita força, mesmo que a gente tivesse que repetir 20, 30 vezes, para dizer, a sua misericórdia, Senhor. Nós reconhecemos isso. Que a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem sido misericordioso sobre as nossas vidas e nós louvamos ao Senhor por isso. A sua misericórdia dura para sempre. E o salmista então vai terminar dizendo, e de geração em geração a sua o quê? Fidelidade. E de geração em geração a sua fidelidade, aqui no Salmo 100. Ele conclui desta forma. Esta fidelidade de Deus gera uma firme esperança para o presente e para o futuro. É quando, como povo de Deus, nós olhamos para trás e vemos que Deus foi fiel. Deus jamais deixou de ser fiel. Deus continua sendo fiel e Ele continuará sendo fiel. Não tem como mudar isso.
Eu e você podemos falhar, não sermos tão fiéis como deveríamos, é verdade, mas Deus não muda. Isso não muda a fidelidade de Deus, porque Ele é perfeito. Ele não vai ser infiel conosco, não, jamais. A palavra de Deus diz que de geração em geração a sua fidelidade. Isso gera paz no coração do povo de Deus. São expressões pactuais do pacto de Deus com o seu povo. São expressões do pacto de Deus com o seu povo. Deus continua sendo bom. Sim, o Salmo vai nos dizer isso. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quem é o Deus que nós adoramos? Domingo após domingo, semana após semana aqui. Nós precisamos ter sempre essa consciência. Senhor, o Deus a quem nós adoramos é o Deus único e verdadeiro, que a palavra do Senhor mesmo diz, que Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, sua fidelidade. Este versículo 5 pode ter sido usado pelo povo de Israel quando entrava no templo. Quando entrava nos átrios do templo, em toda aquela área do templo, para adorar o Senhor, o povo então pronunciava este versículo e dizia: o Senhor é bom, nós chegamos aqui para adorá-lo, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista está lembrando-nos, a mim e a você, que o Senhor deve ser, o nosso Deus deve ser o foco da nossa adoração. Não pessoas, não grupos, não estruturas, nada disso. O Senhor. O Senhor deve ser o foco da nossa adoração. É a Ele que nós devemos prestar toda a adoração. Alguns edifícios de igrejas têm na sua entrada uma placa de bronze, escrita em latim, Ad Majorem Dei Gloriam, para a suprema glória de Deus. Para a suprema glória de Deus. Deus permita que sempre que adentrarmos por estas portas, nós possamos lembrar que este edifício foi construído para a suprema glória de Deus. Que as famílias que vêm aqui adorar, elas devem vir adorar para a suprema glória de Deus. Que aqueles que vêm adorar o Senhor, os grupos de louvor, o coro da igreja, aqueles que estão dirigindo o culto e tantos outros, ministérios da igreja, sociedades, grupos de oração nos lares, pequenos grupos, devem ser para a suprema glória de Deus. Calvino, o reformador Calvino, João Calvino, disse sobre este versículo: jamais sofremos prejuízo por promovermos constantemente o seu louvor. Se, pois, Deus nunca cessa de tratar-nos desta forma, com bondade, misericórdia, fidelidade, seria a mais vil ingratidão de nossa parte se nos cansássemos de render-lhe o tributo de louvor do qual Ele é o único merecedor. Nós precisamos ter sempre um coração grato ao Senhor, reconhecendo que tudo que somos, tudo que temos, o é pela ação do nosso Deus, a quem nós devemos aqui adorar. Eu quero terminar lembrando o que um senhor muito idoso fez num culto. Ele foi chamado para orar a Deus. Ele não tocava nenhum instrumento. E então ele começou a sua oração dizendo: ó Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos com um instrumento de 10 cordas. E alguns da igreja ficaram pensando, ele não louva. Como é que ele está dizendo nós? Porque ele não diz, a igreja te louva, o grupo te louvou, o coro, mas ele não toca nenhum instrumento.
nós te louvamos como instrumento de 10 cordas. As pessoas ficaram sem entender até que ele continuou a sua oração. Nós te louvamos com os nossos 2 ouvidos, para recebermos a mensagem pregada. Nós te louvamos com os nossos 2 olhos, olhando somente para ti. Nós te exaltamos com as nossas 2 mãos, trabalhando na tua obra. Nós te louvamos com os nossos 2 pés, andando no caminho dos teus estatutos. Nós te magnificamos e te louvamos com a nossa língua, dando testemunho de tua bondade, amor, misericórdia e fidelidade. Nós te louvamos com o nosso coração, amando somente a ti. Nós te agradecemos, Senhor, por este instrumento. Permita-nos mantê-lo afinado. Toca nele, Senhor, conforme a tua vontade, e tira dele as melodias da tua graça. Que a sua harmonia expresse sempre a tua glória. Que a sua harmonia deste instrumento de 10 cordas expresse sempre a tua glória. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quem sabe você precisa hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Fazer dele o seu Senhor e Salvador, clamar por ele, por isto, para que ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Para que você seja feito uma nova pessoa, uma nova criatura. Isto não está no seu poder, isto está no poder dele, do Senhor. Nós somos feitos por ele, uma nova criação, uma nova criatura, para que nós possamos adorá-lo com alegria, com cânticos, segundo é a vontade do Senhor. A nossa oração é que você entregue sua vida ao Senhor Jesus, que você reconheça-o como o Filho de Deus, o Salvador, aquele que foi enviado, que merece toda honra, toda glória e todo louvor. E seja você um novo instrumento, usado por Deus, para a glória de Deus, para que a graça do Senhor inunde o seu coração e você possa, então, celebrar o Senhor. Celebrai o Senhor, celebre a Ele com alegria, celebre consciente de quem você é, celebre consciente de quem Ele é e que Ele receba toda honra, toda glória e todo louvor. Se você desejar entregar a sua vida ao Senhor Jesus, procure a um dos membros da igreja. Nós queremos orar com você, nós queremos caminhar com você, nós queremos seguir este caminho como discípulos do Senhor Jesus, juntos, ajudando uns aos outros, reconhecendo a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, a quem nós devemos celebrar. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Que Deus nos abençoe.